Meu nome é Célia, mas todos me conhecem como Dona Célia. Aos 82 anos, carrego comigo uma vida inteira de memórias, algumas doces, outras amargas, como o café que ainda faço todas as manhãs. Nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o cheiro de pão caseiro e o som dos sinos da igreja marcavam o ritmo dos dias. Desde jovem, aprendi que o amor e o trabalho duro eram os pilares de uma vida bem vivida. Casei-me cedo, aos 20 anos, com Antônio, o amor da minha vida. Juntos, sonhamos em construir uma família e um lar cheio de risos e histórias para contar. Mas o destino tem seus próprios planos, não é mesmo? Antônio partiu cedo demais, levado por um coração que batia forte de amor, mas fraco de saúde. Fiquei sozinha, com nosso único filho, Carlos, ainda pequeno nos braços. Naquele momento, prometi a mim mesma que faria de tudo para dar a ele a vida que seu pai e eu havíamos sonhado. Os anos que se seguiram foram de luta constante. Trabalhei como costureira, faxineira, cozinheira, menos o que fosse preciso para colocar comida na mesa e manter Carlos na escola. Minha casa, minha querida casa! Cada tijolo foi colocado com suor e determinação. Era mais do que paredes e teto. Era a materialização dos meus sonhos, o legado que eu deixaria para meu filho. Sempre acreditei que a família era o bem mais precioso que alguém poderia ter. Ensinei isso a Carlos em cada gesto, em cada sacrifício feito com amor. Vi meu menino crescer, formar-se, casar-se. A cada conquista dele, sentia que minha missão estava sendo cumprida. Conforme os anos passaram, as rugas se aprofundaram em meu rosto, minhas mãos ficaram mais trêmulas e as tarefas diárias começaram a pesar. A casa, antes tão bem cuidada por mim, começou a mostrar sinais de que precisava de mais atenção do que eu podia dar. Foi quando Carlos sugeriu algo que, naquele momento, pareceu ser a solução perfeita para todos os problemas. Mãe, ele disse, com aquele sorriso que sempre derreteu meu coração, por que não passa a casa para o meu nome? Assim evitamos burocracias no futuro e posso ajudar a cuidar de tudo. Naquele instante, olhando nos olhos do meu filho, vi o reflexo do homem que eu havia criado com tanto amor e dedicação. Como poderia duvidar dele? Como poderia imaginar que aquela decisão mudaria completamente o curso da minha vida? Assinei os papéis com a certeza de que entrega um tesouro nas mãos mais confiáveis do mundo. Mal sabia eu que estava prestes a aprender a mais dura das lições sobre confiança, família e o verdadeiro significado de lar. Agora, sentada neste pequeno espaço que me foi destinado, rodeada por caixas e ferramentas, pergunto-me: onde foi que eu errei? Como os sonhos de uma vida inteira podem caber em uma garagem? Lembro-me como se fosse ontem do dia em que Carlos trouxe a Amanda para me conhecer. Era uma tarde de domingo. O aroma do meu bolo de fubá pairava no ar quando eles chegaram. Amanda era uma moça bonita, de olhos vivos e sorriso fácil. Naquele dia, vi meu filho mais feliz do que nunca. Mãe, essa é a Amanda. A mulher com quem quero passar o resto da minha vida, disse Carlos, com os olhos brilhando. O casamento aconteceu alguns meses depois, uma cerimônia simples, no quintal da nossa casa. Eu estava radiante, costurando meu próprio vestido e ajudando nos preparativos. Ver meu filho construindo sua própria família me enchia de alegria e orgulho. Os primeiros anos foram de pura felicidade. Carlos e Amanda vinham me visitar quase todos os domingos. Trazia um pequeno Pedrinho, meu neto, que enchia a casa de risos e bagunça. Eu adorava preparar o almoço para todos, ver a mesa cheia, ouvir as histórias do meu filho sobre seu trabalho como engenheiro e os planos para o futuro. A senhora é incrível, Dona Célia, Amanda costumava dizer. Não sei como dar conta de cuidar dessa casa enorme sozinha. Eu sorria, orgulhosa. Minha casa era meu reino, cada canto cheio de memórias e amor. Mas confesso que, com o passar do tempo, as tarefas foram ficando mais pesadas. As escadas pareciam mais íngremes, a poeira acumulava-se com mais rapidez, e o jardim, antes meu maior prazer, tornou-se um desafio quase intransponível. Foi numa dessas visitas de domingo que notei algo diferente. Carlos parecia mais pensativo, trocando olhares significativos com Amanda. Mãe, a senhora não acha que está ficando muito trabalho cuidar dessa casa toda? Ele perguntou, enquanto me ajudava a lavar a louça. Meu filho, às vezes é cansativo, mas dou um jeito,
respondi, tentando soar despreocupada. Mas a verdade é que as dores nas costas estavam ficando mais frequentes e eu já não conseguia manter tudo tão impecável como antes. Percebi que Carlos começou a fazer mais perguntas sobre as contas, sobre como eu estava administrando minha aposentadoria. Em uma tarde, enquanto tomávamos café na varanda, Amanda comentou casualmente: Dona Célia, já pensou em vender essa casa? Poderia comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Senti um aperto no peito. Vender minha casa? O lar que construí com tanto amor? Balancei a cabeça, afastando a ideia. Mas notei que o assunto não morreu ali. Nas visitas seguintes, Carlos sempre encontrava uma forma de tocar no tema, sempre com aquele tom de preocupação. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou. Eu estava regando as plantas quando a campainha tocou. Era Dona Margarida, minha vizinha há mais de 30 anos. Célia, é verdade que você vai se mudar? Ela perguntou, com os olhos arregalados de preocupação. Senti meu coração falhar uma batida. Como assim, Margarida? Eu não vou alugar nenhum. Mas eu vi seu Carlos conversando com um corretor imobiliário aqui na frente ontem à tarde. Pensei que o regador escorregou das minhas mãos, derramando água por todo o chão da varanda. Naquele momento, uma sensação de frio percorreu meu corpo. Lembrei-me dos papéis que havia assinado meses atrás, transferindo a casa para o nome de Carlos. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone e liguei para meu filho. Cada toque do telefone parecia uma eternidade. Carlos, disse eu. Assim que ele atendeu, minha voz mal contendo o tremor. O que está acontecendo? Você está pensando em vender a casa? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando ele finalmente falou, sua voz soava distante, quase fria. Mãe, eu ia conversar com a senhora sobre isso. É para o seu próprio bem. Essa casa é grande demais. Dá muito trabalho. Não se preocupe. Já temos um plano. Naquele instante, senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. A casa que eu construí com tanto amor, o lar onde criei meu filho, estava prestes a ser tirada de mim. E o pior, por quem eu mais confiava no mundo. As palavras de Carlos ecoavam em minha mente enquanto eu aguardava. Sentada na minha poltrona favorita, a chegada dele, cada minuto, parecia uma eternidade. Quando finalmente ouvi o som do carro estacionando, meu coração disparou. Carlos entrou, seu rosto uma mistura de determinação e culpa. Amanda o seguia, mantendo-se um pouco afastada, como se preferisse não fazer parte daquela cena. Mãe, Carlos começou, sentando-se no sofá à minha frente. Sei que a senhora ficou sabendo sobre a venda da casa. Eu realmente pretendia conversar com a senhora antes. Mas, antes de quê, Carlos? Interrompi, minha voz tremendo de emoção. Antes de vender o teto sobre a minha cabeça, a casa que construí com tanto sacrifício, ele suspirou profundamente. Antes de continuar, mãe, entenda. É pelo seu bem. A senhora não pode mais cuidar de uma casa tão grande. Nós encontramos um comprador que ofereceu um ótimo preço. Com o dinheiro, podemos. Podemos o quê? Cortei novamente, sentindo uma raiva que nunca imaginei que poderia sentir pelo meu próprio filho. E para onde eu vou? Já pensou nisso? Foi nesse momento que Amanda se manifestou, sua voz suave contrastando com a tensão no ar. Dona Célia, nós pensamos em tudo. A senhora pode vir morar conosco. Temos espaço suficiente. Olhei para os dois, incrédula. Como podiam falar assim, como se estivessem me fazendo um favor, como se não estivessem arrancando de mim tudo o que construí ao longo de uma vida. Carlos, falei, reunindo toda a força que me restava, você não tem o direito de fazer isso. Essa casa é minha vida. Cada canto tem uma memória. Aqui, seu pai e eu sonhamos juntos. Aqui, eu criei você. Como pode querer tirar isso de mim? Vi um lampejo de hesitação nos olhos dele, mas logo foi substituído por uma expressão de resolução. Mãe, a decisão já está tomada. O contrato foi assinado ontem. Em um mês, precisamos entregar a casa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Em um mês, eu perderia meu lar, minhas memórias, minha independência. E se eu me recusar a sair, desafiei, erguendo o queixo. Carlos trocou um olhar desconfortável com Amanda antes de responder. Mãe, legalmente, a casa agora é minha. A senhora. A senhora não tem escolha. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas a perda da casa.
Era a traição, a quebra de confiança. Olhei para meu filho e vi um estranho. Saiam, sussurrei, minha voz carregada de dor. Saiam da minha casa agora. Eles hesitaram, mas diante do meu olhar firme, levantaram-se e caminharam até a porta. Antes de sair, Carlos se virou. Mãe, eu sei que tá chateada agora, mas vai ver que é o melhor. Vamos cuidar bem da senhora lá em casa. Não respondi. Assim que a porta se fechou, deixei as lágrimas, que havia contido até então, correrem livremente. Chorei por horas, pela minha casa, pelas minhas memórias, pela confiança perdida. Mas entre as lágrimas, uma resolução começou a se formar. Eu poderia ter perdido minha casa, mas não perderia minha dignidade. Não me tornaria um fardo para quem claramente não me valorizava. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu encontraria uma maneira de seguir em frente, com ou sem a ajuda do meu filho. Com as mãos trêmulas, comecei a fazer uma lista do que precisaria levar comigo, do que teria que deixar para trás. Cada item era uma pontada no coração, mas cada decisão me fazia sentir um pouco mais forte, um pouco mais dona do meu destino. A casa poderia não ser mais minha, mas minha vida ainda era. E eu lutaria por ela com todas as forças que me restavam. Os meses que se seguiram foram um borrão de emoções e mudanças. A mudança para a casa de Carlos e Amanda foi dolorosa e silenciosa. Deixei para trás não apenas móveis e objetos, mas pedaços da minha história, da minha identidade. O espaço que me foi designado era a garagem convertida menos um cômodo pequeno, sem janelas, que mais parecia um depósito do que um quarto. É temporário, mãe, Carlos havia dito, enquanto eu observava o colchão no chão, rodeado por caixas e ferramentas. Vamos fazer umas reformas e logo a senhora terá um espaço melhor. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O temporário parecia cada vez mais permanente. Eu me senti uma intrusa, um inconveniente na vida da minha própria família. As refeições eram silenciosas, as conversas superficiais. O pequeno Pedrinho, meu neto, era a única luz naquele ambiente tenso, com seu sorriso inocente e abraços espontâneos. Foi numa tarde de domingo, quase 6 meses após a mudança, que percebi uma mudança sutil no comportamento de Carlos. Ele parecia mais atencioso, quase arrependido. Após o almoço, enquanto Amanda levava Pedrinho para o banho, meu filho se aproximou de mim na varanda. Mãe, ele começou hesitante. Como a senhora está se sentindo? Olhei para ele, tentando decifrar a intenção por trás daquela pergunta aparentemente simples. Estou bem, Carlos. Respondi, minha voz neutra. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso, desde criança. Mãe, eu sei que as coisas não têm sido fáceis, talvez. Talvez nós possamos conversar sobre como melhorar sua situação aqui. Senti um misto de esperança e desconfiança. Seria possível que meu filho finalmente tivesse percebido o erro que cometeu? O que você sugere? Perguntei, mantendo minha guarda alta. Bem, estávamos pensando em fazer algumas mudanças na casa. Poderíamos transformar o escritório em um quarto para a senhora. Teria mais espaço, uma janela. Por um momento, permiti-me imaginar um espaço próprio, um lugar onde eu pudesse ter um pouco de privacidade e dignidade. Mas então, a realidade da situação me atingiu novamente. E a minha casa, Carlos? O que aconteceu com ela? Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Mãe, a casa, ela já foi vendida. Não podemos voltar atrás nisso. Mas podemos fazer daqui um novo lar para a senhora. Senti meu coração apertar. A oferta de um quarto melhor era tentadora, mas ao mesmo tempo parecia uma migalha comparada ao que eu havia perdido. Eu agradeço a oferta, filho, disse, minha voz carregada de emoção contida. Mas um quarto novo não apaga o que aconteceu. Não devolve minha independência, minha dignidade. Carlos pareceu genuinamente surpreso com minha resposta. Mas, mãe, estamos tentando consertar as coisas, dar à senhora um espaço melhor, mais conforto. O conforto que eu queria era o da minha própria casa, Carlos. O lugar que construí com minhas próprias mãos, onde cada canto tinha uma história. Vi a frustração crescer no rosto do meu filho. Ele claramente esperava que sua oferta fosse recebida com mais entusiasmo, que resolvesse magicamente todos os problemas entre nós. Mãe, por favor, tente entender. Estamos fazendo o melhor que podemos. Olhei para ele, meu coração dividido entre o amor maternal e a mágoa profunda
que ainda sentia. Eu sei que você acha que está fazendo o certo, Carlos. Mas às vezes, o que achamos ser o melhor para alguém não é o que essa pessoa realmente precisa ou deseja. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas e sentimentos conflitantes. Carlos finalmente assentiu, derrotado. Pense na oferta, mãe, por favor. Enquanto o via se afastar, percebi que, apesar da tentativa de reconciliação, o abismo entre nós ainda era vasto. A confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. E embora uma parte de mim quisesse aceitar a oferta, abraçar essa chance de paz, outra parte mais forte e resiliente, sabia que o caminho para a verdadeira reconciliação e resolução seria muito mais longo e complexo do que a simples oferta de um novo quarto. Semanas se passaram após a conversa com Carlos. A tensão na casa havia diminuído um pouco, mas eu ainda me sentia deslocada, como uma visita que ficou tempo demais. A oferta do novo quarto ficou no ar, nem aceita nem recusada completamente. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou novamente. Eu estava na garagem, meu quarto, organizando algumas fotos antigas, quando ouvi vozes exaltadas vindas da sala. Reconheci imediatamente as vozes de Carlos e Amanda. Não podemos continuar assim, Carlos. A voz de Amanda soava irritada. Sua mãe está aqui há meses e nem sequer considera nossa oferta de um quarto melhor. O que você quer que eu faça? Carlos respondeu, sua voz uma mistura de frustração e cansaço. Ela é minha mãe. Não posso simplesmente jogá-la na rua, mas também não podemos viver assim para sempre. Lembra do nosso plano original? Aquelas palavras me fizeram congelar. Plano original. Do que eles estavam falando? Eu sei, Carlos suspirou. A ideia era vender a casa dela, usar o dinheiro para ampliar nosso negócio e depois encontrar um asilo decente para ela, Amanda completou. Mas já se passaram meses. Estamos presos nessa situação. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Um asilo. Era esse o plano deles desde o início? Não é tão simples assim, Carlos argumentou. Mas sua voz não carregava muita convicção. Carlos, pense bem. Amanda insistiu. O dinheiro da venda da casa dela já está quase todo investido no nosso projeto. Se continuarmos assim, vamos acabar prejudicando o nosso futuro. O futuro do Pedrinho! Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. Então, era isso. Não apenas minha casa havia sido vendida sem meu consentimento real, mas o dinheiro menos meu dinheiro estava sendo usado para os projetos deles. E o plano final era me colocar em um asilo. Senti uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, alívio. Alívio por finalmente entender a verdade, por ter a confirmação de que meus sentimentos de deslocamento não eram paranoia de uma senhora idosa. Naquele momento, tomei uma decisão. Não podia continuar ali, vivendo como um fardo, esperando ser descartada quando fosse conveniente. Eu ainda tinha minha aposentadoria, ainda tinha minha dignidade. Talvez não tivesse mais minha casa, mas ainda podia escolher meu caminho. Com mãos trêmulas, comecei a juntar minhas poucas coisas. Enquanto dobrava cuidadosamente algumas roupas, meus olhos caíram sobre uma foto antiga. Eu, jovem, sorrindo em frente à casa que havia acabado de comprar. Lembrei-me da sensação de orgulho, de independência. Aquela mulher na foto, cheia de sonhos e determinação, ainda existia dentro de mim. A conversa na sala continuava, mas eu já não prestava atenção. Minha mente estava focada no que eu faria a seguir. Não seria fácil recomeçar aos 82 anos, mas a alternativa menos ficar e aceitar ser tratada como um inconveniente era impensável. Peguei um pedaço de papel e uma caneta. Hesitei por um momento, as palavras se formando em minha mente. Então, com uma clareza que não sentia há meses, comecei a escrever. Carlos, ouvi sua conversa com Amanda. Agora entendo completamente a situação. Não se preocupe. Não serei mais um fardo para vocês. Agradeço pelo teto que me ofereceram nesses meses, mas chegou a hora de eu seguir meu próprio caminho. Não preciso de um asilo. Preciso de respeito e da chance de viver meus últimos anos com dignidade. Vou encontrar um lugar para mim, com o pouco que me resta. Espero que um dia você entenda que o valor de uma mãe, de uma família, vai muito além de qualquer quantia em dinheiro ou investimento com amor. Apesar de tudo, sua mãe, Célia,
Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei sobre o colchão. Com o coração pesado, mas determinado, peguei minha pequena mala e caminhei silenciosamente até a porta. Olhei uma última vez para trás, para o espaço apertado que havia sido meu lar nos últimos meses. Então, sem fazer barulho, abri a porta e saí para a noite, levando comigo apenas minhas memórias e a certeza de que, mesmo aos 82 anos, ainda era dona do meu destino. A noite estava fresca quando deixei a casa de Carlos. Com passos lentos, mas determinados, caminhei pela rua silenciosa, minha pequena mala pesando mais no coração do que nas mãos. Não sabia exatamente para onde ir, mas sabia que não podia voltar. Depois de andar por alguns quarteirões, encontrei um banco de praça e sentei-me, para descansar e pensar. Foi então que me lembrei de Dona Zulmira, uma antiga amiga que morava do outro lado da cidade. Com mãos trêmulas, peguei meu velho celular e liguei para ela. Zulmira? É a Célia? Desculpe ligar tão tarde, mas você poderia me abrigar por alguns dias? A voz preocupada de Zulmira do outro lado da linha foi como um bálsamo. Célia. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Claro que pode vir. Minha casa é sua casa. Expliquei brevemente a situação. As lágrimas finalmente vencendo minha resistência. Zulmira, sem hesitar, insistiu em vir me buscar. Menos de uma hora depois, eu estava em sua sala, uma xícara de chá quente nas mãos, desabafando toda a história. Nos dias que se seguiram, com o apoio de Zulmira, comecei a traçar um novo plano para minha vida. Descobri que, apesar de ter perdido minha casa, ainda tinha minha aposentadoria e algumas economias guardadas. Não era muito, mas era um começo. Com a ajuda de um advogado indicado por Zulmira, iniciei o processo para recuperar parte do dinheiro da venda da minha casa. Foi uma decisão difícil, pois significava um confronto direto com Carlos, mas era necessária. O advogado explicou que, mesmo com a transferência da casa para o nome de Carlos, eu tinha direitos como idosa e ex-proprietária. 2 semanas após minha saída, recebi uma ligação inesperada. Era Amanda, minha nora. Dona Célia, sua voz soava trêmula. Por favor, nos diga onde a senhora está. Carlos está desesperado. Respirei fundo antes de responder. Amanda, vocês sabem muito bem por que eu saí. Ouvi a conversa de vocês naquela noite. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Amanda falou, sua voz carregada de culpa. Dona Célia, nós nunca deveríamos ter considerado aquela ideia do asilo. Foi um momento de fraqueza, de egoísmo. Carlos está arrasado. Ele percebeu o erro que cometemos. Senti uma pontada no coração. Parte de mim queria acreditar, queria voltar e fingir que nada tinha acontecido, mas sabia que não podia. Amanda disse com firmeza: agradeço suas palavras, mas o que foi feito não pode ser desfeito tão facilmente. Diga ao Carlos que estou bem, que não se preocupe, mas também diga a ele que entrei com um processo para recuperar parte do dinheiro da venda da minha casa. Não é por vingança, é por justiça e pela minha sobrevivência. Ouvi Amanda suspirar profundamente. Entendo, Dona Célia. E a senhora está certa, cometemos um erro terrível. Carlos quer falar com a senhora, tentar consertar as coisas. Podemos nos encontrar? Refleti por um momento. Apesar da mágoa, Carlos ainda era meu filho. Diga a ele para me encontrar no Café Central. Amanhã às 10 horas, estarei lá. Ao desligar o telefone, senti um misto de apreensão e esperança. O caminho para a reconciliação seria longo, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de reconstruir os laços quebrados. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes de Zulmira, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Percebi que, apesar da dor e das dificuldades, eu estava mais forte. Tinha redescoberto minha voz, minha autonomia. Não era mais apenas a vovó na garagem, mas uma mulher determinada a viver seus últimos anos com dignidade e propósito. Com essa realização, adormeci, pela primeira vez em meses, com um sorriso no rosto, ansiosa pelo que o amanhã poderia trazer. O Café Central estava quieto naquela manhã de terça-feira. Sentei-me em uma mesa perto da janela, meus dedos enrugados acariciando distraidamente a xícara de café.
O aroma familiar me trazia memórias de tantos cafés da manhã compartilhados com Carlos ao longo dos anos. Como o tempo podia ser tão cruel e tão gentil ao mesmo tempo? Quando vi Carlos entrar no café, meu coração deu um salto. Ele parecia mais velho, cansado, o peso de suas ações claramente visível em seus ombros caídos. Nossos olhos se encontraram, e por um momento, vi nele o menino que eu costumava consolar após um pesadelo. Mãe, ele disse suavemente, sentando-se à minha frente. Sua voz estava embargada, os olhos marejados. Carlos, respondi, mantendo minha voz firme, apesar da emoção que ameaçava me dominar. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso de tudo o que havia acontecido pairando entre nós. Foi Carlos quem finalmente quebrou o silêncio. Mãe, eu sinto muito, muito mesmo. O que fizemos, o que eu fiz, foi imperdoável. Olhei nos olhos do meu filho, buscando a sinceridade em suas palavras. Por que, Carlos? Por que você fez isso? Ele suspirou profundamente. Antes de responder, eu realmente pensei que estava fazendo o melhor para a senhora, mas percebi que estava sendo egoísta, pensando mais em mim, nos meus planos. Eu traí sua confiança, e não há desculpa para isso. Senti lágrimas se formando em meus olhos, mas as contive. Você tem razão, Carlos. Não há desculpa. Você não apenas tirou minha casa, mas quase tirou minha dignidade, minha independência. Eu sei, mãe, e entendo se a senhora não puder me perdoar. Mas quero tentar consertar as coisas. Vou devolver o dinheiro da venda da casa, vou ajudar a senhora a encontrar um novo lar, um lugar onde possa ser feliz e independente. Olhei para meu filho, vendo a sinceridade em seus olhos, a dor do arrependimento. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que as coisas não eram tão simples assim. Carlos, comecei escolhendo cuidadosamente minhas palavras, aprecio suas palavras e sua oferta. Mas o que aconteceu não pode ser simplesmente apagado. Confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu entendo, mãe. O que posso fazer? Respirei fundo antes de responder. Primeiro, vamos seguir com o processo legal. Não é por vingança, mas para garantir meu futuro e minha independência. Segundo, vou precisar de tempo. Tempo para curar, para perdoar, para redescobrir quem sou longe da sombra dessa traição. E quanto a nós, nossa família? Carlos perguntou, sua voz quase um sussurro. Somos família, Carlos. Isso nunca vai mudar, mas nosso relacionamento precisa ser reconstruído. Aos poucos, com respeito mútuo e compreensão. Vimos lágrimas nos olhos um do outro, uma mistura de tristeza pelo que foi perdido e esperança pelo que poderia ser reconstruído. Nos meses que se seguiram, mantive minha palavra. Com a ajuda do advogado, recuperei parte significativa do dinheiro da venda da minha casa. Usei esse dinheiro para alugar um pequeno apartamento, um lugar que pudesse chamar de meu. Carlos, cumprindo sua promessa, me ajudou no processo, respeitando meu espaço e minha independência. Nossos encontros, inicialmente tensos e esporádicos, foram se tornando mais frequentes e calorosos com o tempo. Hoje, aos 83 anos, olho pela janela do meu novo lar e reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. Perdi uma casa, é verdade, mas ganhei uma nova perspectiva de vida. Aprendi que mesmo na velhice, nunca é tarde para se reinventar, para lutar por seus direitos, para exigir respeito. Minha relação com Carlos está se curando, lentamente. Pedrinho, meu neto, visita-me regularmente, enchendo meu apartamento com sua risada inocente. Amanda e eu estamos aprendendo a nos entender melhor. Percebi que a vida, assim como uma casa, precisa de constante manutenção. Às vezes, é preciso derrubar paredes para construir novos cômodos, é preciso repintar para renovar. A avó que foi parar na garagem não existe mais. Em seu lugar, há uma mulher que redescobriu sua força, que aprendeu que o lar verdadeiro não é feito apenas de tijolos e argamassa, mas de autodeterminação, dignidade e amor próprio. Enquanto observo o pôr do sol da minha nova varanda, sinto uma paz que não sentia há muito tempo. A estrada foi difícil, mas cada passo me trouxe até aqui, até este momento de serenidade e realização. E assim, com um sorriso no rosto e esperança no coração, encerro mais um capítulo da minha vida,
ansiosa para ver o que as próximas páginas me reservam. Porque agora sei que, não importa a idade, sempre podemos escrever uma nova história, sempre podemos encontrar um novo lar dentro de nós mesmos.